Meus irmãos e irmãs, o mais importante nesta missa de hoje, de Domingo de Ramos, sem dúvida alguma, é esse relato da paixão e da morte de Jesus. Esse é o ponto-chave da liturgia de hoje. Então vamos destacar aqui alguns pontos que podem e vão nos ajudar a viver bem, da maneira mais santa possível, a nossa Semana Maior, a Semana Santa. Primeiro ponto importante: Jesus está decidido a ir até o fim, e nesse caminho que ele faz, ele quer demonstrar um grande amor que ele tem pelo Pai dele, que é o Pai nosso. É impressionante a amizade, a intimidade, a comunhão que Jesus tinha com o Pai e o Pai com ele. E dessa intimidade, ele como que arrancava ou recebia como uma fonte que não parava de jorrar nunca. Ele se abastecia dessa amizade, dessa comunhão, desse amor do Pai, e ele não parava jamais. O que ele dizia, em outras palavras, em outros momentos, é: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Ou, em outras palavras, eu vivo para fazer a vontade do Pai. Eu, alegrando o coração do meu Pai, eu fico feliz, eu me realizo. Então, tudo que eu fizer é por meu Pai, é em nome do meu Pai. E em outros momentos ele até vai dizer: quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então olha a intimidade com o Pai que Jesus tinha. Então aí você já para e pensa assim: puxa vida, o que deu força para Jesus suportar todo este sofrimento que nós vamos meditar nessa semana? Vamos meditar a última semana de Jesus. O que deu força para ele? O que fez com que ele fosse até o final? Que ele não pensasse em si mesmo. E São Paulo diz que ele, sendo de condição divina, não fez uso dessa condição, ou seja, não usou do poder que tinha enquanto divino, enquanto Deus, poder que ele poderia usar em benefício próprio e livrar a sua pessoa de tanto sofrimento. Então ele renuncia a isso, como que diz assim: eu não quero o meu bem, eu quero o bem do meu Pai. Então, se o meu Pai me manda testemunhar, mostrar, manifestar que Ele ama todos os teus filhos e filhas, e este amor passa por mim, esse testemunho tem que ser dado por mim, eu darei esse testemunho. Eu vou amar até o fim, custe o que custar. Então, isso já chama a nossa atenção no que se refere à importância que tem a nossa comunhão com Deus. A nossa vida é diferente por causa da nossa fé em Deus. O sentido da nossa vida está, todos nós sabemos disso, mas é bom a gente recordar num dia como esse: o sentido da nossa vida está radicado na nossa comunhão com Deus. Porque temos fé, porque temos comunhão com Deus, que se revelou para nós plenamente na pessoa do seu Filho Jesus. Nós sabemos, por isso, quem somos nós, da onde é que nós viemos, por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui, para onde é que nós estamos caminhando.
Então o sentido da nossa vida está aí. Para Jesus também. Então quando Ele testemunha esse amor imenso, infinito, que Ele tinha pelo Pai, tem que chamar a nossa atenção, porque isso justifica, isso responde à pergunta: o que deu força para Jesus, para Ele suportar tudo? Primeiro ponto, o amor que Ele tinha pelo Pai e o amor que o Pai tinha por Ele. Segundo ponto, o amor que Jesus tinha para com todas as pessoas. É impressionante que, ao combater o sofrimento das pessoas, e Ele combateu o tempo todo, as pessoas que estavam doentes, tristes, com fome, as pessoas excluídas, as pessoas desanimadas da vida, as pessoas pecadoras, enfim, todas as pessoas que Ele encontrava no caminho dele e que estavam padecendo de algum mal, enfrentando algum sofrimento, Ele ia lá e fazia alguma coisa, abençoava, curava, falava, e a palavra dele tocava o coração das pessoas, de tal maneira que ninguém saía ileso do encontro que tinha com Jesus. Eram transformadas. E assim Ele foi combatendo o sofrimento das pessoas, como quem diz assim: eu não quero que ninguém sofra, eu não quero, e tudo que tiver ao meu alcance para que eu possa fazer para minimizar ou até eliminar o sofrimento das pessoas, eu farei. E dessa maneira, porque Ele combateu o sofrimento dos outros, aí veio o sofrimento para Ele, porque muita gente não aceitava isso, principalmente as autoridades da época, autoridades políticas e também religiosas. Jesus começou a ser uma ameaça para o povo, e aí a gente entra no Evangelho de hoje. Dois evangelhos que nós ouvimos hoje e que mostram assim a contradição que existe dentro de nós. Todo ser humano traz essa condição. No primeiro momento a gente grita: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Ele é o nosso Senhor e nosso Deus, nosso Rei. Rei, Rei, Rei. Jesus é nosso Rei. Viva Jesus, como o diácono falou e nós respondemos: viva! Bonito. Mas não demorou nem 15 minutos. O mesmo povo, nós, portanto, já gritamos aqui o quê? Crucifica-o, crucifica-o. É a contradição que está em nós. Aqui dentro de nós queremos e temos de querer fazer sempre o bem, amar sempre, perdoar sempre, dar testemunho da nossa fé sempre, perseverar quando o sofrimento vem, quando a injustiça vem, quando a perseguição vem. Mas às vezes a gente falha, mas às vezes a gente é infiel a Deus, mas às vezes a gente esquece que do nosso lado caminha um Deus que é companheiro, que é amigo, que já mostrou, definitivamente já mostrou que Ele nos ama, morrendo na cruz por nós. Mas essa contradição está aqui dentro de nós, e nós precisamos daí buscar aquela intimidade que eu falava no início, de Jesus com o Pai, para que a gente permita, cada vez mais abrindo o nosso coração, a gente permita que Deus vá realizando em nós a santificação que Ele quer. A nossa santificação, a nossa conversão é sempre, e não pode ser diferente, é sempre uma obra de Deus no coração que se abre à sua graça. Outra coisa importante, nesses personagens todos que estão aí no Evangelho, a gente pode se encaixar em vários deles. Por exemplo, o Sirineu que é pego lá de surpresa e é obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. E para Jesus, esta ajuda, este amparo, foi um alívio. Aí vale aqui um parênteses, já que nós estamos entrando de cheio
na meditação da paixão de Jesus, do sofrimento de Jesus. Quando alguém está sofrendo, como é bom essa pessoa contar com outra pessoa. Como é bom ter alguém do lado. A mãe, o pai, o esposo, a esposa, o filho, a filha, um amigo, um sacerdote, um colega da comunidade, um colega do trabalho. Como é bom, como alivia. O sofrimento, quando ele é vivido sozinho, enfrentado sozinho, é dobrado. É dobrado. A dor é dobrada, o sofrimento é dobrado. Mas quando se tem alguém para ajudar a carregar a cruz, aí é um alívio. Você muitas vezes tem que ser isso, e é isso, na sua casa, na sua comunidade, com quem quer que sofre, você de alguma maneira mostra que o que está doendo no outro, está doendo em você também. Se não na mesma proporção, mas de alguma maneira a dor do outro atingiu o seu coração. Era isso que acontecia com Jesus. Nós podemos também nos colocar no lugar, por exemplo, de Maria. Maria que acompanhava Jesus e que dava força para Jesus. A presença da mãe ali era confortador, era fator de ânimo para Jesus. E aí a gente se solidariza com tantas mães que sofrem ao ver o filho, ao ver a filha de alguma maneira sofrendo. Quantas mães, quantos pais que passam por esse calvário, e às vezes calvário que não termina nunca, e mostram, porque não desanimam, mostram que têm uma fé inabalável em Deus. Enfim, poderia ficar citando outras coisas aqui, mas eu vou ainda, só mais um ponto importante. Quando Jesus passa pelo sofrimento, quando Jesus enfrenta a dor e chega a gritar na cruz, crucificado, quase morto, ele dá um grito, e esse grito toca a vida de todos os seres humanos. Ele dá aquele grito: Pai, não, 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 Pai, isto, Pai, por que me abandonaste? Nesse momento, no meu modo humilde de entender, esse é o momento em que Jesus é o mais, como é que eu diria, é o ser humano perfeito, porque ali ele chega até o fundo do poço da onde o ser humano pode chegar. É a hora que ele sente como ser humano que ele é perfeito, que ele sente a ausência do Pai, mas ao mesmo tempo que ele sente a ausência do Pai, na hora que ele grita: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele mostra para a gente que ele experimenta a presença do Pai na ausência do Pai. Oh, meu Deus do céu, como é que eu vou explicar isso? Tem hora que Deus parece ausente, mas depois passa um tempo, a gente vê que ele não estava ausente. O silêncio dele era a presença dele. E tem hora que o Pai fala com a gente só com o silêncio. Quantas vezes eu fui visitar doentes, enfermos, eu não tinha nada para dizer, mas eu estava ali, e só a minha presença
foi o suficiente para aquela pessoa perceber o quanto ela é querida, amada, o quanto eu me importava com ela. Deus, o Pai do céu, nunca teve tão presente na vida de Jesus como nessa hora do grito: Pai, por que me abandonaste? É a experiência que nós fazemos, porque tem hora que é assim mesmo. E aí só nos resta dar o passo da fé. É você tomar posse de uma realidade que você não vê. Isso é fé. Então, mesmo sem entender, mesmo notando que Deus parece ausente da minha vida, mesmo assim eu creio. Mesmo assim eu manifesto a minha fé e coloco a minha vida, coloco a vida daqueles que eu amo, coloco essa situação nas mãos de Deus. O que Ele fizer está feito. É isso. Disso nós aprendemos, desse gesto de Jesus, nós aprendemos essa entrega dele e a entrega que nós temos que fazer, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Não nos esqueçamos, Deus está conosco o tempo todo, principalmente na hora do sofrimento. Amém. Vamos em pé.